de acordo com a letra D do inciso 1 do artigo 46 da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Distribuição gratuita. Proibida a venda e comercialização. Prezados, alguns dos nossos audiolivros podem constar falhas no final das faixas de áudio. Infelizmente é irreversível, pois os mesmos foram gravados em fitas cassetes. Agradecemos a sua compreensão. Seja muito bem-vindo ao canal da Biblioteca Braille do Estado do Amazonas. Devido a fatos recentes de questionamentos associados a direitos autorais, venho informar que o canal não obtém qualquer tipo de lucro com a publicação dos audiolivros. Levamos a acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. Caso você seja autor ou proprietário dos direitos autorais de algum audiolivro publicado aqui no canal, peço que faça contato via e-mail ou através dos comentários, que se assim for determinado, o audiolivro será retirado do ar. Relembrando, não queremos e não obtemos nenhum tipo de lucro com as visualizações. Nosso objetivo é levar a acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. Agradecemos pela sua atenção. O livro foi postado por Ana Beatriz. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. CD1. Esta é uma gravação da Fitoteca Kate Hyman da Shalom, Liga Israelita do Brasil. Dedicada ao deficiente visual, não pode ser utilizada para fins comerciais. Leitura do livro A História de Fernão Capelo Gaivota, de Richard Bach. Tradução de Antônio Ramos Rosa e Madalena Rosales. Nórdica Editora, 1973. Locução de Beth Gabani. Leitura da contracapa. Um hino à liberdade. Para as pessoas que inventaram as suas próprias leis quando sabem ter razão. Para as que têm um prazer especial em fazer coisas bem feitas, nem que seja só para elas. Para as que sabem que a vida é algo mais do que aquilo que os nossos olhos veem, Fernão Capelo Gaivota é uma história com sentido. Para todas as outras, ela será na mesma uma aventura sobre a liberdade e o voo para além de limites provisórios. Ao verdadeiro Fernão Capelo Gaivota, que vive em todos nós. Primeira parte. Era de manhã e o novo sol cintilava nas rugas de um mar calmo. A 2 quilômetros da costa, um barco de pesca acariciava a água. As palavras "pequeno almoço" relampejaram no ar e despertaram um bando de 1000 gaivotas que se lançou precipitadamente na luta pelos pedacinhos de comida. Amanhecia um novo dia de trabalho. Mas lá ao fundo, sozinho, longe do barco e da costa, Fernão Capelo Gaivota treinava. A 30 metros da superfície azul brilhante, baixou os seus pés com membranas, levantou o bico e tentou a todo custo manter uma dolorosa curva apertada, à força de asas. A curva exigia que voasse devagar, e então abrandou até sentir o vento como um ligeiro sopro e ver o oceano como um tapete macio. Cerrou os olhos para se concentrar melhor, susteve a respiração e forçou. Só mais 1 centímetro de curva. Mas as penas levantaram-se em turbilhão, atrapalhou-se e caiu. Como sabem, as gaivotas nunca se atrapalham, nunca caem. Atrapalhar-se no ar é para elas desgraça e desonra. Mas Fernão Capelo Gaivota não era um pássaro vulgar. Sem vergonha, abriu outra vez as asas naquela trêmula curva apertada, abrandou e atrapalhou-se outra vez. A maior parte das gaivotas não se preocupa em aprender mais do que os simples fatos do voo, como ir da costa à comida e voltar. Para a maioria, o importante não é voar, mas comer. Para esta gaivota, contudo, o importante não era comer, mas voar. Antes de tudo o mais, Fernão Capelo Gaivota adorava voar.
Esta maneira de pensar não o popularizava entre os outros pássaros como veio a descobrir. Até os próprios pais se sentiam desanimados ao vê-lo passar dias inteiros fazendo centenas de voos rasantes, sozinho. Ele não sabia por que, por exemplo, quando voava sobre a água a uma altitude inferior ao comprimento das suas asas abertas, podia manter-se no ar mais tempo com menos esforço. Esses voos rasantes não terminavam com a habitual amaragem de pés hirtos que feriam a água. Ele amarava de mansinho, os pés apertados contra o corpo, deixando apenas um rastro borbulhante. Quando começou a treinar as aterragens deslizantes na praia e a contar em passos o comprimento do rasto na areia, os pais começaram a ficar deveras desanimados. — Por que, Fernão, por quê? — perguntava-lhe a mãe. — Por que é que te custa tanto a ser como o resto do bando? Por que não deixas os voos baixos para os pelicanos, para o albatroz? Por que não comes? Filho, tu estás pena e osso. Não me importo de estar penas e osso, mãe. Eu só quero saber o que posso fazer no ar e o que não posso, é tudo. Só quero saber isso. Escuta, Fernão, disse-lhe o pai com bondade. O inverno não está longe. Haverá poucos barcos e o peixe da superfície irá para as zonas mais profundas. Se tens necessidade de estudar, então estuda o alimento e como consegui-lo. Esta história dos voos está muito certa, mas tens de pensar que não podes comer um voo rasante. Não esqueças que a razão por que voas é comer. Fernão baixou a cabeça, obediente. Nos dias seguintes, tentou comportar-se como as outras gaivotas. Tentou, de fato, gritando e lutando como o resto do bando, em volta dos pontões e dos barcos de pesca, mergulhando sobre restos de peixe e de pão. Mas não conseguiu. Não faz sentido, pensava ele, largando deliberadamente uma anchova suculenta que lhe custara bastante a ganhar, aos pés de uma velha gaivota esfomeada que o enxotava. Não faz sentido. Eu podia ganhar todo este tempo aprendendo a voar. Há tanto que aprender. Não tardou muito que Fernão Gaivota voltasse a pairar no céu, sozinho, longínquo, esfomeado, feliz, aprendendo. O tema era a velocidade. Ao cabo de uma semana de prática, conseguira aprender mais sobre velocidade do que a gaivota viva mais rápida. A 300 metros de altura, batendo as asas com toda a força de que era capaz, lançou-se numa vertiginosa picada direta às ondas e aprendeu por que razão as gaivotas não fazem vertiginosos mergulhos picados. Em escassos 6 segundos, passou a mover-se a velocidade de 100 km a hora, velocidade que desequilibra a asa no arranque para a subida. Uma e outra vez sucedeu o mesmo. Cuidadoso como era, trabalhando até o limite da sua capacidade, perdia o controle em alta velocidade. Subir a 300 metros, dando primeiro tudo em frente. Depois, empurrar o corpo e cair em mergulho vertical. Mas, sempre que tentava subir outra vez, a asa esquerda atrapalhava-se e fazia-o rolar violentamente para a esquerda. Ao tentar recuperar, era a asa direita que se atrapalhava, e então tremelejava como as chamas, num selvático movimento desordenado de parafuso enrolando para a direita. Não conseguia ser suficientemente cuidadoso naquele arranque. 10 vezes tentou e 10 vezes alcançou 100 km a hora, acabando sempre numa agitada massa de penas descontroladas que ia esmagar-se na água. A chave, pensou por fim, deve estar em manter as asas paradas nas grandes velocidades, batê-las até chegar aos 70 e depois pará-las. Tentou outra vez a 600 metros, lançando-se no mergulho com o bico espetado, as asas bem abertas e firmes a partir do momento em que ultrapassou os 70 km a hora. Precisou de uma força tremenda, mas resultou. Em 10 segundos confundiu-se com 130 km a hora. Fernão acabava de estabelecer um recorde mundial de velocidade para gaivotas. Mas a vitória durou pouco. No instante em que começou a arrancar, no instante em que modificou o ângulo das asas, projetou-se outra vez naquele terrível desastre descontrolado e a 130 quilômetros foi como se tivesse sido atingido por dinamite. Fernão Gaivota explodiu a meia altura e esmagou-se num mar de tijolo.
Quando voltou a si, já a noite era velha. Flutuava a superfície negra do oceano, encharcado em luar. As asas eram enormes barras de chumbo corroído, mas o fracasso pesava-lhe ainda mais nas costas. Desfalecido, desejou que o peso fosse bastante para o arrastar docemente até ao fundo e acabar para sempre. Ao afundar-se na água, uma estranha voz oca soou dentro dele. Não há nada a fazer. Sou uma gaivota. A minha natureza limita-me. Se estivesse destinado a aprender tanto acerca do voo, teria mapas em vez de miolos. Se estivesse destinado a voar a altas velocidades, teria asas curtas como o falcão e viveria de ratos em vez de peixes. O meu pai tem razão. Devo esquecer esta loucura. Devo regressar ao seio do bando e contentar-me com o que sou, uma pobre e limitada gaivota. A voz sumiu-se e Fernão concordou. Uma gaivota passa a noite em terra. A partir desse momento, jurou tornar-se numa gaivota normal. Seriam todos mais felizes. Morto de cansaço, arrancou-se da água densa e voou para a terra, grato pelo que aprendera. A forma de poupar trabalho, voando a baixa altitude. Mas não, pensou. O que eu era acabou-se. Acabou-se tudo o que aprendi. Sou uma gaivota como outra qualquer e voarei como uma delas. Assim subiu dolorosamente a 30 metros e bateu as asas com mais força, apressando-se a chegar à terra. Sentiu-se melhor depois da decisão de ser apenas mais um dos do bando. De aí em diante não haveria mais laços a prendê-lo à força que o levara a aprender. Não haveria mais desafios, nem mais fracassos. E era bom deixar de pensar e voar no escuro em direção às luzes acima da praia. Escuro. A voz oca estalou em alarme. As gaivotas nunca voam no escuro. Mas Fernão não prestava atenção e não a ouvia. É bom, pensava. A lua e as luzes a brincar na água, atirando à noite pequenos lampejos, e tudo tão calmo, tão parado. Desce. As gaivotas nunca voam no escuro. Se estivesses destinado a voar no escuro, teria olhos de coruja. Terias mapas em vez de miolos. Terias as asas curtas do falcão. Envolto na noite, a 30 metros no ar, Fernão Capelo Gaivota pestanejou. A dor e as resoluções desvaneceram-se. Faixa 2. Asas curtas. As asas curtas do falcão. É isso, como fui louco. Tudo o que preciso é de uma asinha curta. Tudo o que preciso é de fechar as asas o mais que puder e voar só com as pontas. Asas curtas. Subiu a 600 metros acima do negro mar e, sem pensar um momento no fracasso ou na morte, apertou as asas de encontro ao corpo. Deixou apenas que a ponta das asas cortasse o vento como lâminas de punhal e mergulhou na vertical. O vento era o rugido de um monstro na sua cabeça. 100 km a hora, 130, 180 e ainda mais depressa. A tensão nas asas, agora que se deslocava a velocidade de 200 km a hora, não chegava a ser tão forte como antes. A 100, e bastou-lhe mover só um bocadinho da ponta das asas para sair da queda sem dificuldade e disparar por cima das ondas como uma bala cinzenta de canhão apontado à lua. Semicerrou os olhos para se proteger do vento e regozijou-se. 200 km a hora, e controlados. Se mergulhar de 1.500 metros em vez de 600, que velocidade! As promessas de havia momentos estavam esquecidas, varridas por aquele enorme vento rápido. E contudo não sentia remorsos por não cumprir as promessas que fizera a si próprio. Essas promessas são só para as gaivotas que aceitam o vulgar. Quem conseguiu chegar à excelência da sua aprendizagem não tem necessidade desse tipo de promessas. Quando o sol começou a romper, Fernão Gaivota treinava outra vez. Vistos de 1.500 metros, os barcos de pesca eram pontinhos escuros no azul liso da água, e o bando do pequeno almoço, uma apagada nuvem de átomos de poeira movendo-se em círculo. Ele estava vivo, ligeiramente trêmulo de prazer, orgulhoso de que o seu medo estivesse dominado. Então, sem cerimônias, cingiu-se com as asas anteriores, estendeu as curtas,
colocando as pontas em ângulo e mergulhou diretamente em direção ao mar. Quando passou os 1.200 metros, deslocava-se a velocidade máxima, e o vento era um sólido muro de som contra o qual não podia mover-se mais depressa. Voava agora em pleno mergulho a velocidade de 320 km a hora. Engolia em seco, sabendo que se as asas se abrissem àquela velocidade, ficaria reduzida a 1 milhão de pequenos fragmentos de gaivota. Mas a velocidade era poder, e era alegria e beleza pura. Começou o arranque a 300 metros. As pontas das asas vibravam e ressoavam contra o vento gigante. O barco e a multidão de gaivotas cresciam à velocidade de um meteoro e lançavam-se diretamente no seu caminho. Não podia parar, e ainda nem sabia como iria virar aquela velocidade. A colisão seria a morte instantânea. Era melhor fechar os olhos. Aconteceu então nessa manhã, logo a seguir ao nascer do sol, que Fernão Capelo Gaivota atravessou o bando do pequeno almoço como uma bala, riscando 300 km a hora, de olhos fechados, num tremendo rugido de vento e penas. A gaivota da fortuna sorriu-lhe desta vez e ninguém foi ferido. Na altura em que espetou o bico no céu, ainda frechava o ar a 240 km a hora. Quando por fim abrandou para 30 e voltou a abrir as asas, o barco era apenas uma migalha no mar, 1.200 metros abaixo. Na sua mente latejava o triunfo. Velocidade máxima. Uma gaivota a 320 km a hora. Era uma vitória, o maior momento da história do bando, e nesse mesmo momento nasceu uma nova era na vida de Fernão Gaivota. Voando para sua solitária zona de treino, encolhendo as asas para um mergulho de 2.400 metros, dispôs-se imediatamente a descobrir como virar. O movimento de 1 centímetro numa única pena da ponta da asa produz uma curva larga e suave a tremenda velocidade, descobriu ele. Contudo, antes de descobrir isto, verificou que, se movesse mais de uma pena àquela velocidade, era disparado em movimento giratório como uma bala de espingarda. E Fernão fez as primeiras acrobacias aéreas de uma gaivota viva. Nesse dia, não perdeu tempo conversando com as outras gaivotas e voou até depois do pôr do sol. Descobriu o looping, o tonneau lento, o tonneau em ponta, a vrille, o gullbunt, o pinuil. Nota do tradutor: looping. Este termo e os que vêm a seguir designam movimentos de acrobacia aeronáutica. Fim da nota. Quando Fernão Gaivota se juntou ao bando na praia, era já noite cerrada. Estava tonto e extremamente cansado. Apesar disso, não resistiu ao prazer de voar num looping para a terra e de fazer um snap haul antes de aterrar. Quando souberem do triunfo, pensava, ficarão loucos de alegria. Como vale a pena agora viver? Em vez da monótona labuta de andar ao peixe junto dos barcos de pesca, temos uma razão de estar vivos. Podemos subtrair-nos à ignorância, podemos encontrar-nos como criaturas excelentes, inteligentes e hábeis. Podemos ser livres, podemos aprender a voar. Os anos vindouros brilhavam e trauteavam promessas. As gaivotas estavam reunidas em conselho quando ele aterrou e, segundo parecia, já estavam em reunião havia algum tempo. Na realidade, estavam à espera. Fernão Capelo Gaivota é chamado ao centro. As palavras do mais velho foram pronunciadas no tom mais solene. Ser chamado ao centro só podia significar grande vergonha ou grande honra. Ser chamado ao centro por honra era a maneira como eram designados os principais chefes das gaivotas. Claro, pensou, o bando do pequeno almoço esta manhã viu o triunfo. Mas eu não quero honras, não me interessa ser chefe. Só quero partilhar o que descobri, mostrar a todos esses horizontes que estão à nossa frente. Avançou um passo. Fernão Gaivota, disse o mais velho, é chamado ao centro por vergonha aos olhos das gaivotas suas semelhantes. Foi como se lhe batessem com uma tábua. Os joelhos enfraqueceram-lhe, as pernas tombaram-lhe, um enorme rugido ensurdeceu-o. Ser chamado ao centro por vergonha? Impossível! O triunfo, eles não podem compreender. Estão errados, estão errados. Pela sua desastrada irresponsabilidade, entoava a voz solene,
por violar a dignidade e tradição da família das gaivotas. Ser chamado ao centro por vergonha significava que seria banido da sociedade das gaivotas, desterrado para uma vida solitária nos penhascos longínquos. Um dia, Fernão Capelo Gaivota aprenderá que a irresponsabilidade não compensa. A vida é o desconhecido e o desconhecível, sem esquecer, porém, que estamos neste mundo para comer, para nos mantermos vivos tanto quanto pudermos. Uma gaivota nunca contesta o conselho do bando, mas a voz de Fernão ergueu-se gritando. Irresponsabilidade? Meus irmãos, quem é mais responsável do que uma gaivota que descobre e desenvolve um significado, um propósito mais elevado na vida? Passamos 1000 anos a lutar por cabeças de peixe, mas agora temos uma razão para viver, para aprender, para descobrir, para sermos livres. Deem-me uma oportunidade, deixem-me mostrar-vos o que descobri. O bando mostrou-se impenetrável como a pedra. Quebrou-se a irmandade. Entoaram em conjunto todas as gaivotas e, em perfeito acordo, taparam solenemente os ouvidos e viraram-lhe as costas. Fernão Gaivota passou o resto dos seus dias sozinho, mas voou muito além dos penhascos longínquos. A solidão não o entristecia. Entristecia-o que as outras gaivotas se tivessem recusado a acreditar na glória do voo que as esperava. Recusaram-se a abrir os olhos e a ver. Aprendia cada vez mais. Aprendeu que um eficiente mergulho a grande velocidade lhe dava o peixe raro e saboroso que vivia 3 metros abaixo da superfície do mar. Já não precisava de barcos de pesca nem de pão duro para viver. Aprendeu a dormir no ar, estabelecendo um percurso noturno pelo vento do largo, cobrindo 150 quilômetros desde o ocaso até a aurora. Utilizando o mesmo controle interior, voou através de nevoeiros cerrados e subiu acima deles para céus estonteantes de claridade, enquanto qualquer outra gaivota ficava em terra, conhecendo apenas neblina e chuva. Aprendeu a dominar os altos ventos do continente e a jantar ali os delicados insetos. O que outrora desejara para o bando, tinha-o agora só para si. Aprendera a voar e não lamentava o preço que pagara por isso. Fernão Gaivota descobriu que o tédio, o medo e a ira são as razões por que a vida de uma gaivota é tão curta, e sem isso a perturbar-lhe o pensamento, viveu de fato uma vida longa e feliz. Vieram à noite e encontraram Fernão deslizando tranquilamente sozinho pelo seu querido céu. As 2 gaivotas que surgiram junto às suas asas eram puras como a luz das estrelas, e o brilho que despendiam era leve e afável no éter noturno. Mas o mais encantador era a perícia com que voavam, as pontas das asas movendo-se a 1 centímetro exato e constante das suas. Sem uma palavra, Fernão submeteu-as ao teste a que nenhuma gaivota fora ainda submetida. Torceu as asas, abrandou para 1,5 km a hora e deslizou por cima do banco. Os 2 pássaros irradiantes abrandaram com ele suavemente, mantendo-se em posição. Sabiam voar devagar. Dobrou as asas, rolou e caiu no mergulho de 280 km a hora. Mergulharam com ele, riscando a noite em formação impecável. Por fim, transformou diretamente esta velocidade numa longa rotação ascendente, lenta e vertical. Rodaram com ele, sorrindo. Regressou ao voo planado e quedou-se algum tempo antes de falar. Muito bem, quem são vocês? Nós somos do teu bando, Fernão, somos tuas irmãs. As palavras eram fortes e calmas. Viemos para te levar para mais alto, para te levar para casa. Eu não tenho casa, nem tenho bando, fui banido. E estamos agora voando no pico do vento da grande montanha. Já não posso elevar este velho corpo além de umas centenas de metros. Podes sim, Fernão, porque aprendeste. Acabou-se uma escola e chegou a altura de começar outra. O entendimento raiou neste momento para Fernão Gaivota, tal como o iluminara sempre em toda a sua vida. Tinham razão, ele podia voar mais alto, e era tempo de ir para casa. Lançou um último longo olhar pelo céu, por aquela magnífica terra prateada onde aprendera tanto. Estou pronto, disse por fim.
e Fernão Capelo Gaivota elevou-se com as 2 gaivotas brilhantes como estrelas para desaparecer num céu perfeitamente escuro. Faixa 3. Segunda parte. Então o paraíso é isso, pensou, e teve de sorrir de si próprio. Não era muito respeitoso analisar o paraíso precisamente quando se estava voando para entrar nele. Enquanto se afastava da terra e ultrapassava as nuvens, em formação com as 2 gaivotas brilhantes, notou que o seu próprio corpo se tornava tão brilhante como os delas. Em realidade, era o mesmo Fernão Capelo Gaivota que sempre vivera por detrás dos olhos dourados. Só a forma exterior se modificara. Era como o corpo de uma gaivota, mas voava muito melhor do que o antigo jamais voara. É maravilhoso, pensava ele. Com metade do esforço conseguirei o dobro da velocidade, o dobro da eficiência dos meus melhores dias na terra. As penas luziam agora num branco radiante e as asas eram lisas e perfeitas como folhas de prata polida. Deliciado, começou a aprender a conhecê-las, a incutir potência a essas novas asas. A 370 km a hora, sentiu que se aproximava da velocidade máxima que atingira antes em voo planado. A 409 km e meio, pensou que voava tão depressa quanto podia voar, e apesar disso, sentiu-se ligeiramente desapontado. Havia um limite para tudo o que o novo corpo podia fazer, e embora fosse muito mais rápido do que o seu antigo recorde em voo planado, era ainda um limite. Para o vencer, iria ser necessário um grande esforço. No paraíso, pensou, não devia haver limites. As nuvens romperam-se, a escolta gritou-lhe. Feliz aterragem, Fernão, e evaporou-se no ar fino. Voava sobre um mar em direção a uma linha áspera da costa. Muito poucas gaivotas treinavam os updrafts nos penhascos. Bastante desviado para o norte, no próprio horizonte, voava outro pequeno grupo. Novas paragens, novos pensamentos, novas perguntas. Por que tão poucas gaivotas? O paraíso devia estar pejado de gaivotas. E por que é que de repente fiquei tão cansado? As gaivotas no paraíso nunca devem cansar-se, nem dormir. Onde é que eu vira isso? A lembrança da sua vida na terra sumia-se. A terra fora um lugar onde aprendera muito, é certo, mas os pormenores estavam esmaecidos. Qualquer coisa como lutar por comida e ser banido. A dúzia de gaivotas que treinava junto à costa veio ao seu encontro sem pronunciar uma palavra. Sentiu apenas que era bem-vindo e que esta era sua casa. Tinha sido um grande dia para ele, um dia cuja aurora já não recordava. Dispôs-se a aterrar na praia, batendo as asas de modo a ficar suspenso a 2 centímetros do chão e deixando-se cair levemente na areia. As outras gaivotas também aterraram, mas nenhuma delas moveu uma única pena. Esvoaçaram no vento, com as asas brilhantes bem abertas, e modificando depois a curva das penas, pararam exatamente na mesma altura em que os pés tocaram no chão. Era um controle magnífico, mas nesse momento, Fernão estava demasiado cansado para experimentar. Adormeceu mesmo na praia, sem que se tivesse pronunciado uma palavra. Nos dias que se seguiram, Fernão verificou que neste lugar havia tanto para aprender acerca do voo, como houvera na vida que deixara para trás. Mas com uma diferença. Aqui havia gaivotas que pensavam como ele. Para cada uma delas, o mais importante na vida era olhar em frente e alcançar a perfeição naquilo que mais gostavam de fazer, voar. Todas elas eram aves magníficas e passavam hora após hora a praticarem o voo, a experimentarem figuras de aeronáutica avançada. Durante muito tempo, Fernão esqueceu-se do mundo de onde viera, daquele lugar onde o bando vivia com os olhos completamente cerrados à felicidade de voar, usando as asas apenas como um meio de encontrar e lutar pelo alimento. Mas, uma vez por outra, só por um momento, lembrava-se. Lembrou-se numa manhã, quando estava a sós com o instrutor, enquanto descansavam na praia depois de uma sessão de snap hauls de asa dobrada. Onde estão os outros, Henrique? Perguntou em silêncio, já familiarizado com a telepatia fácil que estas gaivotas usavam em vez dos gritos e guinchos.
Por que somos tão poucos aqui? No lugar de onde eu vim havia milhares e milhares de gaivotas, eu sei. Henrique abanou a cabeça. A única resposta que encontro, Fernão, é que tu és um daqueles pássaros que se encontram num milhão. Quase todos nós percorremos um longo caminho. Fomos de um mundo para outro, que era praticamente igual ao primeiro, esquecendo logo de onde viéramos, não nos preocupando para onde íamos, vivendo no momento presente. Tens alguma ideia de por quantas vidas tivemos de passar até chegarmos a ter a primeira intuição de haver na vida algo mais do que comer ou lutar, ou ter uma posição importante dentro do bando? 1000 vidas, Fernão, 10.000. E depois mais 100 vidas até começarmos a aprender que há uma coisa chamada perfeição. E ainda outras 100 para nos convencermos de que o nosso objetivo na vida é encontrar essa perfeição e levá-la ao extremo. A mesma regra mantém-se para os que aqui estão agora, é claro. Escolheremos o nosso próximo mundo através daquilo que aprendermos neste. Não aprender nada significa que o próximo mundo será igual a este, com as mesmas limitações e pesos de chumbo a vencer. Abriu as asas e, voltando-se de frente para o vento, continuou. Mas tu, Fernão, aprendeste tanto de uma só vez que não tiveste de passar por 1000 vidas para chegar a esta. Faixa 4. Página 52. Um instante depois estavam de novo no ar treinando. A formação em torno de ponta era difícil, pois através da metade invertida, Fernão tinha de pensar de cabeça para baixo, virando a curva da asa, mas virando-a em perfeita harmonia com a do seu instrutor. Vamos tentar outra vez, repetia Henrique, incansável. Vamos tentar outra vez. E, finalmente, está bom. E começaram a praticar loopings exteriores. Uma noite, as gaivotas que não praticavam o voo noturno juntaram-se na praia a pensar. Fernão reuniu toda a sua coragem e dirigiu-se à gaivota mais velha, que, segundo diziam, devia passar em breve para outro mundo. Xiang, começou ele um pouco nervoso. A velha gaivota olhou com bondade. Diz, meu filho. Em vez de o enfraquecer, a idade dera força ao mais velho. Em voo, batia qualquer gaivota do bando e aprendera perícias de que os outros só muito lenta e gradualmente começavam agora a perceber-se. Xiang, este mundo não é o paraíso, pois não? O mais velho sorriu ao luar. Tu estás aprendendo outra vez, Fernão Gaivota. Bem, e o que é que acontece depois disto? Para onde vamos? Não há um lugar chamado paraíso? Não, Fernão, não há tal lugar. O paraíso não é um lugar nem um tempo. O paraíso é ser perfeito. Ficou em silêncio durante um momento. Tu voas com muita velocidade, não voas? Eu gosto da velocidade, respondeu Fernão, surpreendido, mas orgulhoso de que o mais velho o tivesse notado. Começarás a aproximar-te do paraíso no momento em que alcançares a velocidade perfeita. E isso não é voar a 1.500 km a hora, nem a 1.500.000, nem voar à velocidade da luz. Porque nenhum número é um limite, e a perfeição não tem limites. A velocidade perfeita, meu filho, é estar ali. Sem avisar, Xiang evaporou-se e apareceu à borda de água, a distância de 15 metros, numa centelha de instante. Depois evaporou-se outra vez e surgiu ao lado de Fernão, no mesmo milissegundo. É divertido, comentou. Fernão ficou atordoado, esqueceu-se de fazer perguntas acerca do paraíso. Como é que se faz isto? O que é que sente? A que distância pode ir? Desde que o desejes, podes ir a qualquer lugar e em qualquer momento, disse-lhe o mais velho. Que me lembre, já fui a todos os lugares e em todos os momentos. Olhou o mar pensativo. É estranho. As gaivotas que desprezam a perfeição por amor ao movimento não chegam a parte alguma, devagar. As que ignoram o movimento por amor à perfeição chegam a toda parte, instantaneamente. Lembra-te, Fernão, o paraíso não é um lugar nem um tempo, porque lugar e tempo não significam nada. O paraíso é... Ensina-me a voar assim? Fernão Gaivota tremia de ansiedade por conquistar outro desconhecido.
Com certeza, se desejas aprender. Desejo sim, quando podemos começar? Se quiseres, podemos começar já. Eu quero aprender a voar assim, disse Fernão, um brilho estranho a iluminar-lhe os olhos. Diga-me o que devo fazer. Xiang falou devagar, observando cuidadosamente a gaivota mais nova. Para voares à velocidade do pensamento, para onde quer que seja, deves começar por saber que já chegaste. Segundo Xiang, o truque estava em Fernão deixar de se ver aprisionado dentro de um corpo limitado, cujas asas abertas abrangiam a distância de 1 metro e cuja eficiência podia ser traçada num mapa. O truque estava em saber que a sua verdadeira natureza vivia tão perfeita como um número não escrito, em toda a parte e ao mesmo tempo, através do espaço e do tempo. Fernão empenhou-se em conseguir isso dia após dia, desde antes da aurora até depois da meia-noite. Mas, por mais que se esforçasse, não conseguia afastar-se 1 milímetro do seu lugar. Esquece a fé, dizia-lhe Xiang repetidamente. Não precisaste de fé para voar. Precisaste sim de compreender o que era voar. Isto é a mesma coisa. Tenta outra vez. Mas um dia em que Fernão estava na praia, de olhos fechados, concentrando-se, compreendeu num relâmpago o que Xiang tentava dizer-lhe. Mas é verdade, eu sou uma gaivota perfeita, ilimitada. Sentiu um grande choque de alegria. Bom, exclamou Xiang com a voz vibrando de triunfo. Fernão abriu os olhos. Estava sozinho com o mais velho numa praia completamente diferente. Havia árvores até a arrebentação e 2 sóis amarelos, girando a par sobre as cabeças de ambos. Por fim conseguiste perceber a ideia, disse Xiang, mas ainda precisas de trabalhar o teu controle. Fernão estava atordoado. Onde estamos? Obviamente não impressionado pelo estranho ambiente, o mais velho desprezou a pergunta. Estamos num planeta qualquer, evidentemente, com um céu verde e uma estrela dupla por sol. Fernão soltou um grito de alegria, o primeiro som que emitia desde que deixara a terra. Resulta! Mas claro que resulta, Fernão, disse Xiang. Resulta sempre quando se sabe o que se está fazendo. Agora, acerca do teu controle... Quando regressaram já estava escuro. As outras gaivotas miravam Fernão com assombro nos olhos dourados. Tinham-no visto desaparecer do lugar onde há tanto tempo criara raízes. Suportou as felicitações por menos de 1 minuto. Eu sou o mais novo aqui. Estou apenas começando. Sou eu quem tem de aprender convosco. Tenho as minhas dúvidas, Fernão, disse Henrique ali próximo. Tu tens menos medo de aprender do que qualquer outra gaivota que conheci em 10.000 anos. O bando ficou em silêncio e Fernão moveu-se embaraçado. Se quiseres, podemos começar a trabalhar com o tempo, disse-lhe Xiang, até poderes voar ao passado e o futuro. E então estarás preparado para começar com o mais difícil, o mais potente e o mais divertido de tudo. Estarás preparado para voar no além e conhecer o significado das palavras bondade e amor. Faixa 5. Passou-se 1 mês, ou algo que se pareceu com 1 mês, e Fernão aprendeu a um ritmo tremendo. Aprendera sempre depressa, com a experiência vulgar, e agora, como aluno especial do próprio mais velho, fixou novas ideias como um aerodinâmico computador de penas. Mas chegou o dia em que Xiang se evaporou. Falara calmamente a todos, exortando-os a nunca deixarem de aprender, de treinar e de lutar por compreenderem cada vez melhor o perfeito e invisível princípio de toda a vida. Então, enquanto falava, as penas foram se tornando cada vez mais brilhantes e acabaram por ficar tão brilhantes que nenhuma gaivota o conseguiu olhar. As suas últimas palavras foram para Fernão. Continua trabalhando no amor, Fernão. Quando puderam olhar outra vez, Xiang havia desaparecido. À medida que os dias passavam, Fernão encontrou-se a pensar no tempo e na terra de onde viera. Se ele tivesse sabido que havia só 1/10, só 1/100 do que aprendera aqui, como a vida teria sido mais válida. Ficou na areia, a pensar se haveria alguma gaivota lá atrás, lutando por quebrar os seus limites, compreendendo o que realmente significava voar, não como um simples meio de locomoção para arrancar uma migalha de pão a um barco a remos.
Talvez até houvesse uma que tivesse sido banida por lançar a verdade à cara do bando. E quanto mais Fernão treinava os seus exercícios de bondade, quanto mais trabalhava para compreender a natureza do amor, mais desejava regressar à terra. Porque, apesar do seu passado solitário, Fernão Gaivota nascera para ser instrutor, e a sua maneira de demonstrar o amor era dar alguma da verdade que ele próprio descobrira a uma gaivota que apenas pedisse uma oportunidade para vislumbrar essa verdade. Henrique, agora adepto do voo velocidade e pensamento, ao mesmo tempo que ajudava os outros a aprender, tinha dúvidas. Fernão, tu foste banido uma vez. O que é que te leva a pensar que alguma das gaivotas do teu tempo te ouviriam agora? Tu conheces o provérbio que é bem verdade. Vê mais longe a gaivota que voa mais alto. As gaivotas que tu deixaste estão no solo, gritando e lutando umas com as outras. Estão a 1.500 quilômetros do paraíso, e dizes tu que lhes queres mostrar o paraíso de onde estão. Fernão, elas nem veem a própria ponta das asas. Fica aqui ajudando as novas gaivotas, essas que estão suficientemente cultivadas para compreenderem o que lhes tem a dizer. Calou-se um momento e depois disse: que teria acontecido se Xiang tivesse regressado aos seus velhos mundos? Onde estarias tu hoje? A última frase era significativa e Henrique tinha razão. Vê mais longe a gaivota que voa mais alto. Fernão ficou trabalhando com os novos pássaros que chegaram e que se mostraram muito inteligentes e rápidos na aprendizagem das suas lições. Mas o velho sentimento voltou e ele não podia impedir-se de pensar que talvez houvesse uma ou duas gaivotas na terra que também pudessem aprender. Quanto mais não saberia ele agora se Xiang tivesse ido ao seu encontro no dia em que fora banido. Henrique, tenho de regressar, acabou por dizer. Os teus alunos vão bem. Podem ajudar-te a ensinar os que chegarem. Henrique suspirou, mas não discutiu. Acho que vou sentir a tua falta, Fernão. Foi tudo o que disse. Henrique, que vergonha! Exclamou Fernão, reprovador. E não sejas tonto. Afinal, o que é que estamos treinando todos os dias? Se a nossa amizade depende de coisas como o espaço e o tempo, então, quando finalmente ultrapassarmos o espaço e o tempo, teremos destruído a nossa fraternidade. Mas, ultrapassado o espaço, tudo o que nos resta é aqui. Ultrapassado o tempo, tudo o que nos resta é agora. E entre aqui e agora, não crês que poderemos ver-nos uma ou duas vezes? Henrique Gaivota riu sem vontade e disse-lhe brandamente: És um louco. Se alguém conseguir mostrar a um pássaro no chão como ver 1.500 quilômetros, esse alguém tem de ser Fernão Capelo Gaivota. Olhou a areia. Adeus, Fernão, meu amigo. Adeus, Henrique. Voltaremos a encontrar-nos. Dito isso, Fernão fixou no pensamento a imagem dos grandes bandos de gaivotas das costas de outros tempos e, com a facilidade do treino, soube que não era ossos e penas, mas sim uma ideia perfeita de liberdade e voo que nada conseguia limitar. Francisco Coutinho Gaivota era bastante novo, mas já sabia que nunca um pássaro fora tratado com tanta aspereza por nenhum bando ou com tanta injustiça. Não me importa o que dizem, pensava com violência, o olhar toldado enquanto voava em direção aos penhascos longínquos. Voar tem muito mais valor do que esvoaçar de um lado para o outro. Um mosquito faz isso. Um pequeno tonou à volta da gaivota mais velha, só por brincadeira, e eis-me banido. São cegos? Não veem? Não percebem a glória que será quando aprendermos a voar realmente? Não me importa o que pensam. Mostrar-lhes-ei o que é voar. Serei um puro fora da lei, se é isso o que desejam. E fá-los-ei lamentar tanto. A voz surgiu dentro da sua cabeça e, embora fosse muito suave, sobressaltou de tal maneira que vacilou e rebolou no ar. Não sejas duro com eles, Francisco Gaivota. Ao expulsarem-te, as outras gaivotas só fizeram mal a si próprias e um dia sabê-lo-ão, e um dia verão o que tu vês. Perdoa-lhes e ajuda-as a compreender. A cada centímetro da sua asa direita voava a gaivota branca mais brilhante de todo o mundo, deslizando suavemente e sem esforço, sem mover uma pena,
quase à velocidade máxima de Francisco. Houve um momento de caos no jovem pássaro. O que se passa? Estou louco? Estou morto? O que é isto? Baixa e calma, a voz prosseguiu dentro dos seus pensamentos, exigindo resposta. Francisco Coutinho Gaivota, queres voar? Sim, eu quero voar. Francisco Coutinho Gaivota, queres voar tanto que perdoarás ao bando e aprender e voltar um dia para os ajudares a conhecer? Era impossível mentir a este magnífico ser hábil, por muito que um pássaro como Francisco Gaivota se sentisse cheio de orgulho e de mágoa. Quero, disse suavemente. Então, Chico, disse-lhe a brilhante criatura com uma voz muito calma, vamos começar com o voo planado. Faixa 6. Terceira parte. Fernão voou em círculo devagar sobre os penhascos longínquos, observando. Este duro jovem Francisco Gaivota aproximava-se muito de um perfeito aluno de voo. Era forte, leve e rápido no ar, mas muito mais importante do que isso era o ritmo vertiginoso com que aprendia a voar. Aqui vinha ele agora, turva forma cinzenta, troando a saída de um mergulho a 220 km a hora, passando como um relâmpago pela frente do seu instrutor. Abruptamente lançou-se noutra tentativa, um torno lento, vertical de 16 pontos, fazendo a contagem bem alto. 8, 9, 10... Olha, Fernão, estou saindo da velocidade do ar. 11. Eu quero boas paradas bruscas como as tuas. 12. Mas maldição, não consigo. 13. Fazer estes últimos 3 pontos. 100. 14. Ah! A atrapalhação de Francisco no topo foi como uma chicotada. Foi o pior que lhe podia ter acontecido e enfureceu-se por ter falhado. Caiu para trás, aos trambolhões, desabou selvaticamente num inverte de spin e acabou por recuperar ofegante 30 metros abaixo do nível do seu instrutor. Perdes o teu tempo comigo, Fernão. Sou tapado demais, sou estúpido demais. Tento e volto a tentar, mas nunca conseguirei. Fernão Gaivota olhou para ele e concordou. Nunca o conseguirás de certeza se continuares a fazer o arranque com essa brusquidão. Francisco, perdeste 60 km a hora na entrada. Tens de ser suave. Firme, mas suave, compreendes? Desceu ao nível da gaivota mais nova. Agora vamos tentar juntos, em formação. E presta atenção ao arranque. É uma entrada suave e fácil. Ao cabo de 3 meses, Fernão tinha mais 6 discípulos, todos banidos, mas ainda curiosos acerca desta estranha e nova ideia de voar pelo prazer de voar. Contudo, era-lhes mais fácil praticar altas execuções do que compreender a razão que existia por detrás delas. Cada um de nós é, em realidade, uma ideia da grande gaivota, uma ideia ilimitada de liberdade, costumava dizer-lhes Fernão à noite, quando se reuniam na praia. E o voo de precisão é um passo em frente para expressarmos a nossa verdadeira natureza. Temos de pôr de parte tudo o que nos limita. É por isso que todo este treino de alta velocidade, baixa velocidade e acrobacia aérea. E os seus alunos adormeciam, exaustos pelo voo do dia. Gostavam dos treinos porque eram rápidos e excitantes, e porque saciavam uma fome de aprender que crescia de lição para lição. Mas nenhum deles, nem mesmo Francisco Coutinho Gaivota, chegara a crer que o voo de ideias pudesse de fato ser tão real como o voo de vento e penas. Todo o vosso corpo, da ponta de uma asa a outra, dizia Fernão outras vezes, não é mais do que o vosso próprio pensamento, numa forma que podem ver. Quebrem as correntes do vosso pensamento e conseguirão quebrar as correntes do vosso corpo. Mas qualquer que fosse a maneira como o dissesse, soava sempre como ficção agradável e eles precisavam de dormir. Só um mês depois, Fernão disse que era tempo de voltar ao bando. Mas não estamos prontos, disse João Calvino Gaivota. E não nos desejam, estamos banidos. Não podemos forçar-nos a ir onde não somos desejados, pois não? Nós somos livres para ir aonde nos aprouver e sermos o que somos, replicou Fernão, elevando-se da areia e voando para leste, para os domínios do bando.
A angústia reinou por momentos entre os seus alunos, pois, segundo a lei do bando, nenhum banido regressa, e a lei não fora quebrada em 10.000 anos. A lei dizia, fica. Fernão dizia, vai. E nesta altura, já ia a mais de 1 quilômetro de distância sobrevoando a água. Se esperassem muito mais, iria enfrentar sozinho o bando hostil. Bem, já que não fazemos parte do bando, não temos de nos submeter à lei, disse Francisco timidamente. Além disso, se houver luta, seremos muito mais úteis lá do que aqui. E assim, 8 gaivotas voaram do oeste nessa manhã, em dupla formação de diamante, as pontas das asas quase sobrepondo-se. Atravessaram a praia do concelho do bando a mais de 200 km/h, Fernão à frente, Francisco suavemente à sua direita, João Calvino lutando com o vento brincalhão à sua esquerda. Então, toda a formação rolou suavemente para a direita como um único pássaro, planando, invertendo, planando, o vento chicoteando-os todos por cima. Os gritos e os guinchos habituais à vida diária do bando cessaram de repente, como se a formação fosse uma espada gigante, e 8.000 olhos de gaivotas observaram, sem pestanejar uma só vez. Um a um, os 8 pássaros lançaram-se abruptamente para cima, fazendo um looping completo. Descreveram uma curva perfeita e deixaram-se cair lentamente até aterrarem na areia, de pé. Então, tal como se o acontecimento fosse uma coisa de todos os dias, Fernão Gaivota iniciou sua crítica do voo. Para começar, disse com um sorriso sarcástico, demoraram um bocado a juntar-se a mim. Foi como se um relâmpago percorresse o bando. Aqueles pássaros eram banidos e regressaram. E isso não podia acontecer. As predições de Francisco quanto a haver luta fundiram-se na confusão do bando. Está bem, com certeza, são banidos, disse uma das gaivotas mais novas. Mas caramba, onde aprenderam eles a voar desta maneira? A palavra do mais velho levou quase 1 hora a percorrer o bando. Ignorem-nos. A gaivota que falar a um banido será banida. A gaivota que olhar para um banido quebrará a lei do bando. Faixa 7. Costas de penas cinzentas viraram-se a Fernão a partir desse momento, mas ele não deu a perceber tê-lo notado. Deu as sessões de treino precisamente sobre a praia do Conselho e, pela primeira vez, começou a instigar os seus alunos até o limite da sua capacidade. Martinho Gaivota, gritou através do céu. Tu dizes que sabes voar a baixa velocidade. Não sabes nada até o provares. Voa. Foi assim que o calado Martinho Gaivota, sobressaltado pelo fogo que o seu instrutor lhe ateara, se surpreendeu a si próprio, tornando-se um especialista em baixas velocidades. Na mais leve brisa, conseguia curvar as suas penas de modo a elevar-se, sem um único batimento da asa, da areia às nuvens e das nuvens à areia. Do mesmo modo, Rolando Gaivota voou no pico do vento da grande montanha a 7.200 metros. Desceu azul do ar frio e rarefeito, maravilhado e feliz, decidido a ir ainda mais alto no dia seguinte. Francisco Gaivota, que mais do que ninguém adorava a acrobacia aérea, conquistou o seu tono lento e vertical de 16 pontos e no dia seguinte cumulou com um triplo cartwheel, as penas irradiando uma luz solar branca que ofuscava mais do que um olho furtivo observando-o da praia. A todo momento lá estava Fernão ao lado de cada um dos seus discípulos, demonstrando, sugerindo, instigando, conduzindo. Voou com eles através da noite, da nuvem e da tempestade por mero desporto, enquanto o bando se encolhia miseravelmente no solo. Depois dos treinos, os alunos descansavam na areia e, com o tempo, começaram a prestar mais atenção a Fernão. Embora este tivesse algumas ideias loucas que não entendiam, tinha outras muito boas que conseguiam apreender. Gradualmente, à noite, começou a formar-se outro círculo à volta dos alunos. Um círculo de gaivotas curiosas que escutavam durante horas a fio, desejando não ver nem ser vistas por outras, e desvanecendo-se na meia-luz que antecede a aurora. Foi 1 mês depois do regresso que a primeira gaivota do bando venceu a barreira e pediu para aprender a voar. Ao pedi-lo, Teseu Souza Gaivota passou a ser um pássaro condenado, portador de uma etiqueta que dizia banido,
e passou também a ser o 8º aluno de Fernão. Na noite seguinte, foi Virgílio Gaivota quem deixou o bando. Aproximou-se a cambalear, arrastando a asa esquerda pela areia, e caiu aos pés de Fernão. Ajuda-me, pediu-lhe baixinho, com a voz daqueles que estão morrendo. Mais do que tudo no mundo eu quero voar. Nesse caso vem, disse Fernão, eleva-te comigo e comecemos. Não compreendes? A minha asa, não consigo mexê-la. Virgílio Gaivota, tu tens a liberdade de seres tu mesmo, de seres o teu próprio eu, aqui e agora, e não há nada que possa interpor-se no seu caminho. Essa é a lei da grande gaivota, a lei que é. Queres dizer que eu posso voar? Digo que és livre. Tão simples e rapidamente como fora dito, Virgílio Gaivota abriu as asas, sem esforço, e rasgou o ar negro da noite. A 150 metros de altura, gritou o mais alto que pôde, e o seu grito arrancou o bando ao sono que o entorpecia. Eu posso voar, ouçam, eu posso voar. Quando o sol surgiu no horizonte, havia quase 1000 pássaros em volta do círculo de alunos, olhando inquisidoramente para Virgílio. Pouco lhes importava serem vistos ou não e escutavam, tentando compreender Fernão Gaivota. Falava de coisas muito simples, de que as gaivotas têm o direito de voar, de que a liberdade é própria da sua natureza, de que todo aquele que se opusesse a essa liberdade devia ser posto de parte, quer a oposição fosse motivada por ritual, superstição ou limitação sob qualquer forma. Pôr de parte? Gritou uma voz entre a multidão. Mesmo se for a lei do bando? Só a lei que conduz à liberdade é verdadeira, disse Fernão, não há outra. Como podes esperar que voemos como tu? Interrogou outra voz. Tu és especial, dotado e divino, muito acima dos outros pássaros. Olhem para Francisco, Teseu, Rolando. São também especiais, dotados e divinos? Não mais do que vocês, não mais do que eu. A única diferença, a única de fato, é que eles começaram a aprender o que são realmente e decidiram pôr em prática esse conhecimento. Salvo Francisco, os alunos moveram-se pouco à vontade. Ainda não tinham tomado consciência do que era isso realmente o que lhes acontecia. A multidão crescia de dia para dia, vinham fazer perguntas, idolatrá-lo ou injuriá-lo. Dizem no bando que se não és o filho da própria grande gaivota, tens um avanço de 1000 anos em relação ao nosso tempo, contou Francisco a Fernão uma manhã, depois do treino de velocidade avançada. Fernão suspirou. O preço de ser incompreendido, pensou. Tão depressa és diabo como Deus. E tu, que pensas, Chico? Estamos avançados em relação ao nosso tempo? Houve um longo silêncio. Bem, esta maneira de voar sempre esteve ao alcance de quem a quisesse descobrir. Não tem nada a ver com o tempo. Talvez estejamos avançados em relação à moda, avançados em relação à maneira como voa a maior parte das gaivotas. Isso já é qualquer coisa, disse Fernão, rolando o corpo de modo a deslizar de costas por algum tempo. É bastante melhor do que estar avançado em relação ao nosso tempo. Aconteceu precisamente uma semana depois. Francisco estava a demonstrar os elementos do voo a alta velocidade a uma classe de novos alunos. Acabava de sair de um mergulho de 2000 metros, um longo rasto cinzento disparado a alguns centímetros da areia, quando uma gaivota que voava pela primeira vez entrou diretamente no seu caminho, chamando pela mãe. Dispondo apenas de 1/10 de segundo para se desviar do novato, Francisco Coutinho Gaivota atirou-se violentamente para a esquerda, a qualquer coisa parecida com 150 km/h contra um rochedo de sólido granito. Para ele, foi como se a rocha fosse uma porta dura gigantesca fechada sobre outro mundo. Sentiu-se invadido por uma onda de medo, de choque e de negro quando embateu. Depois, flutuou num céu estranho, estranhíssimo, esquecendo, lembrando, esquecendo. Com medo, dor e tristeza, uma imensa tristeza. Faixa 8. A voz chegou-lhe como no primeiro dia em que encontrara Fernão Capelo Gaivota. O truque, Chico, está em que tentamos ultrapassar as nossas limitações progressiva e pacientemente.
Voar através de rochas já faz parte de um programa mais avançado. Fernão, também conhecido por filho da grande gaivota, comentou seu instrutor secamente. O que fazes aqui? A rocha, eu não morri? Oh, vamos, Chico, pensa, se estás falando comigo neste momento, é porque, como é óbvio, não morreste, não te parece? O que conseguiste fazer foi modificar o seu nível de consciencialização, de modo assaz brusco. Agora tens a liberdade para escolher. Ou ficar aqui e aprender a este nível, que a propósito é bastante mais evoluído do que o que deixaste, ou regressar e continuar trabalhando com o bando. Os mais velhos estavam ansiosos por que se desse um desastre qualquer, mas estão encantados pela maneira como conseguiste satisfazê-los. Quero voltar para o bando, é claro. Mal comecei a treinar um novo grupo. Muito bem, Francisco. Lembras-te do que dissemos acerca de o nosso corpo não ser mais do que o próprio pensamento? Francisco abanou a cabeça, abriu as asas e descerrou os olhos, junto da base do rochedo onde se juntara todo o bando. Da multidão ergueu-se um enorme clamor de gritos e guinchos quando o viram mexer pela primeira vez. Está vivo! Estava morto e vive. Tocou-lhe com a ponta de uma asa, trouxe-o à vida. É o filho da grande gaivota. Não, ele nega-o. É o demônio. O demônio veio para semear a discórdia entre o bando. Havia 4.000 gaivotas na multidão, amedrontadas pelo que acontecera, e o grito demônio percorreu-as como o vento de uma tempestade marítima. De olhos vidrados e bico afiado, avançaram unidas, prontas a destruir. Sentias-te melhor se partíssemos, Francisco? Perguntou Fernão. Não poria muitas objeções se o fizéssemos. Instantaneamente, fixaram-se ambos a 700 metros e os bicos vibrantes do molho de penas fecharam-se no ar vazio. Por que será, interrogou-se Fernão, que a coisa mais difícil no mundo é convencer um pássaro de que é livre e de que pode prová-lo a si próprio se dedicar a treinar um pouco? Por que será tão difícil? Francisco ainda pestanejava devido à mudança de cenário. O que é que fizeste? Como é que viemos parar aqui? Não disseste que queria sair do meio da multidão? Disse, mas como é que tu... Como tudo o resto, Francisco. Treina. Quando a manhã surgiu, o bando já não recordava sua loucura. Mas Francisco recordava. Fernão, lembras-te do que disseste já há muito tempo acerca de amar o bando bastante para voltar a ele e ajudá-lo a aprender? Claro que me lembro. Não compreendo como consegues amar um punhado de pássaros que acabam de tentar matar-te. Oh, Chico, não é isso que amas. Tu não amas o ódio e o inferno, é claro. Tens de treinar até veres a verdadeira gaivota, o que há de bom em cada uma delas, e ajudá-las a ver isso nelas próprias. Para mim, o amor é isso. Quando o conseguires compreender e pôr em prática, até acharás divertido. Lembro-me de um jovem pássaro refilão, por exemplo, chamado Francisco Coutinho Gaivota. Acabava de ser banido, estava pronto a lutar com o bando até a morte e começou por construir o seu próprio inferno amargo nos domínios dos penhascos longínquos. E aqui está ele hoje, a construir o seu próprio paraíso em vez de inferno e a guiar todo o bando nessa direção. Francisco virou-se para o seu instrutor e houve um momento de medo no seu olhar. Eu, a guiá-los? Que queres dizer com isso? Tu és um instrutor, não podes ir-te embora. Achas que não? Não julgas que possa haver outros bandos, outros Franciscos, que necessitem mais de um instrutor do que este que se encaminha para a luz? Eu? Fernão, eu sou uma simples gaivota e tu és... O próprio filho da grande gaivota, suponho. Fernão suspirou e olhou o mar. Tu já não precisas de mim. Precisas de continuar descobrindo, a pouco e pouco, todos os dias, o verdadeiro e ilimitado Francisco Gaivota. É ele o teu melhor instrutor. Precisas de o compreender e de o treinar. Um momento depois, o corpo de Fernão começou a estremecer no ar, a ficar brilhante e a tornar-se transparente. Não os deixes espalhar boatos a meu respeito ou fazerem de mim um Deus. De acordo, Chico?
Eu sou uma gaivota que gosta de voar. Talvez... Fernão! Pobre Chico, não creias no que os teus olhos te dizem. Tudo o que te mostram é limitação. Olha com entendimento, descobre o que já sabes e verás como voar. O brilho extinguiu-se. Fernão Gaivota desapareceu no ar. Passado um bocado, Francisco Gaivota arrastou-se para o céu e encontrou-se face a face com um novo grupo de alunos, desejosos de ter a sua primeira lição. Para começar, disse Francisco pesadamente, tem de compreender que uma gaivota é uma ilimitada ideia de liberdade, uma imagem da grande gaivota, e todo o vosso corpo, da ponta de uma asa à ponta da outra, não é mais do que o vosso próprio pensamento. As jovens gaivotas olharam-no interrogativamente. Isto não parece uma regra do looping. Francisco suspirou e recomeçou. Muito bem. Vamos começar com o voo planado, disse-lhes, observando-os com ar de crítica. Mas ao dizer isso, compreendeu de súbito que o seu amigo não fora mais divino do que ele próprio. Não há limites, Fernão, pensou. Bem, então não está longe o dia em que aparecerei na tua praia e te hei de mostrar uma ou duas coisas acerca do voo. E embora tentasse mostrar-se severo com seus alunos, Francisco Gaivota viu-os de repente como eram realmente, por um momento, e mais do que gostou, amou o que viu. Não há limites, Fernão, pensou e sorriu. A sua corrida para a aprendizagem acabava de começar. Terminamos assim a leitura do livro A História de Fernão Capelo Gaivota, de Richard Bach. Esta foi mais uma gravação da Fitoteca Kate Hyman da Shalom, Liga Israelita do Brasil.